Bom, gente, bom dia. Vamos lá. Começar. Semana que vem prova, o que vai cair, estatística que a gente começou o terceiro bimestre, inclusive os exercícios aí de média, mediana, moda. Isso é o que vai realmente aparecer em sua prova, pelo positivo on. E outra coisa, hein, gente, vai fazendo lá as trilhas necessárias lá, porque de lá sai uma nota, depois eu vou ter que passar pro Sérgio. Tá? Então vamos lá, gente. Hoje mais só exercício, só retomando o que a gente já viu, mais nada. A partir de semana que vem, medidas de dispersão, aí seria a matéria da outra prova de vocês. Vamos lá, o que você já viu? Moda. Mais fácil de todos, né? Define-se moda ou modas, pode ter mais de uma, o conjunto de valores dados como sendo de maior frequência, que mais aparece, o mais repetitivo. Isso é a moda, não importa se está no meio, se está no fim, se está no início, apareceu mais vezes, é moda. Pode ter uma única, pode ter mais de uma. Normal, 2 modas, 3 modas. Pode também não ter moda se todos os dados forem diferentes. Mediana, isso é importante para você pensar assim, é o cara que está no meio, mas depois de organizar os dados, não é pegar os dados como eles vêm. Tem que organizar em forma crescente e achar quem está no meio. Se é uma quantidade ímpar, é um elemento da sua amostra. Está no meio, 2 antes, 2 depois. Pensando sempre que eles têm que estar em ordem crescente, não é de qualquer jeito. E se for par, ocorre de não, às vezes, ser um elemento da amostra. Você tem que achar os 2 que estão no meio e fazer a média aritmética desses 2. Soma, divide por 2. E média aritmética. A única que teoricamente teria que fazer grandes operações, contas, é a soma de todos os dados, dividido pelo número de dados. Sua fórmula é somar todos, aqui, um por um, e dividir pela quantidade. São n termos, divide por n. Exemplificando lá, né, pega a média aí de 4 termos, soma os 4, divide por 4. E sai o que a gente chama da nossa média. O detalhe que a gente fala assim, que a gente não falou e que de repente vai aparecer muitas vezes, média aritmética ponderada, a média que possui pesos. Eu atribuo pesos, uma quantidade maior que a gente estava falando já, certo? E simplesmente, o que é a média ponderada? É pegar o dado, multiplicar pelo peso do dado. Pegar o outro dado, multiplicar pelo peso do dado. E dividir pela soma dos pesos. O detalhe que a gente fala assim, exemplo básico e bobo. Você faz uma prova aberta, você faz uma prova teste. De repente eu falo que a prova aberta tem peso 8. Peso 8. E a prova teste tem peso 2. Significa que é como se eu estivesse fazendo 10 provas. Lucas Dante. Como se eu estivesse fazendo 10 provas. Onde? O que eu tirar na aberta é como se eu tivesse 8 notas daquela. E o que eu tirar na teste é só 2. Se alguém manda, vamos dizer, eu tirei de nota, minhas notas, eu tirei na aberta 4. E tirei na prova teste 6. Essa eu tirei na aberta.
essa eu tirei na teste. Aí você fala, média aritmética normal, minha média é 5. Eu somo as duas e divido por 2. Só que se atribuir peso à aberta e peso a teste, não é bem assim. Minha média vai ser, se a aberta tem peso 8, eu tirei 4, seria que pego 4, multiplico por 8, somo. Teste eu tirei 6, mas o peso dela é só 2. Eu vou ter que dividir pela soma dos pesos. 8 mais 2. Aí eu faço a minha conta, que aqui na aritmética normal daria 5, né? Aqui não vai dar 5. 4 vezes 8, 32. Mais 12, dividido por 10. Você vai ter que 44 dividido por 10, uma média 4,4. Se a média é 5, você está de recuperação. Isso seria o que a gente chama de média ponderada. Maria Paula. Correto. E agora eu mandei ontem uma lista de exercícios no grupo, que é o que a gente vai resolver hoje aí, pensando em revisar para a prova, pensando aí em concluir essa parte de médias. Então vai lá, primeiro exercício, acha a média aritmética dos números. Média aritmética simples. 3/5 mais 13/4 e meio. O que você faz? Vai, me ajuda aí, vamos? Vamos, gente. Soma os valores e divide por 3. Soma os 3 valores, são 3 valores, e divide por 3. Perceba, né? O intuito é fácil. Só que aí começam os problemas matemáticos. Os valores são frações. Você vai somar frações com denominadores diferentes, obviamente recorre ao MMC. E depois uma divisão por 3. Isso não é problema, vamos dizer, né, do ensino médio, mas é ter a fixação aí de coisas que você já aprendeu. Sua média será, somos 3 valores, 3/5 mais 13/4 mais meio. Divide por 3, são só 3 valores. Vai lá. Na soma, MMC. Qual o MMC entre 5, 4 e 2? Vai. Qual o MMC entre 5, 4 e 2? Vamos, gente. Número que é divisível por 5, por 4 e por 2. 20. 20 por 5 dá 4. Vezes 3, 12. 20 por 4, 5. Vezes 13, 65. 20 por 2, 10. Vezes 1, 10. Sua média vai ser
10 mais 12, 22, vamos fazer aqui, 75 mais 12, 87. É isso? Vinteavos. Número dividido por outro número. Conservo o primeiro. 87 dividido por 20, multiplico pelo inverso. Dá para simplificar 87 por 20, por 3, quer dizer. Isso vai dar 2, 29. E a resposta do seu problema, a média desses três números, 29 dividido por 20. Ponto final. Tá aí. Primeiro exercício, bobinho, fácil, tranquilo demais. Agora me ajuda nesse. Problemas, tabelas, visualização. Um estabelecimento comercial que funciona de segunda a sexta. Segunda a sexta, está faltando quinta e sexta aqui. Teve como média diária de vendas numa determinada semana o valor de R$ 6.700. Foi a média de venda da semana, que trabalha de segunda a sexta. Na tabela consta os valores de venda dos 3 primeiros dias da referida semana, segunda, terça e quarta. Sabendo que na sexta-feira daquela semana o valor das vendas correspondeu a 4/5 do valor das vendas do dia anterior, então sexta, 4/5 do dia anterior, que foi quinta. Pode-se afirmar corretamente que o valor das vendas da quinta-feira foi de quanto? Vai lá. Como eu disse, faltou quinta. E faltou sexta. Na tabela. A pergunta dele é quanto que eu faturei e vendi na quinta. E volta no problema, o que ele disse lá? Os valores da sexta-feira correspondeu a 4/5 do valor das vendas do dia anterior. Então, na sexta-feira, se eu vendi X na quinta, na sexta eu vendi 4/5 de X. E segundo também a informação do problema, a média das vendas da semana foi de R$ 6.700. Então a média da semana, R$ 6.700. Aí. O que eu faço agora, gente? Vai. Vamos, gente, acorda. Me seguir. Você tá aí ou você tá aí só de alma presente? Bom dia, tia. Então vai, me ajuda. A religião não permite. Sei.
Se a média foi essa, Gabriel Aragão. Se a média foi essa, tem que somar tudo aqui e dividir por 5. Se eu somar tudo aqui, ó, dividir por 5, e no final tem que dar R$ 6.700. A soma, 4.820 mais 6.980 mais 8.200 mais o x mais 4/5 de x. Passar os 5 para cá multiplicando, vou somar esses números. Quanto que dá essa soma? 4.820 mais 6.980 dá 11.800 mais 8.200, exatos 20.000. Mais x mais 4/5 de x, 5 vezes 6.600, 700, 33.500. Vou passar o 20 para cá subtraindo, já vou tirar MMC aqui. MMC aqui vai ser 5. 5x mais 4x, 9x. Igual aos 20.000 que eu passei para lá, 13.500. O 5 multiplica, o 9 divide. Então dá 13.500 vezes 5. 67.500 dividido por 9. R$ 7.500. Foi a média da semana. Aliás, desculpe, média da semana não, foi quanto eu vendi na quinta-feira. Média da semana foi 6.700. Certo? Copiou, Gui? Guilherme? Nossa Senhora. Oi, Chile. Copiou? E aí, peraí, copiando. O próximo, Enem. Como isso cai em Enem, né? Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais na disciplina Química e Física. Considerando respectivamente que os pesos 4 e 6 para elas, 4 para a Química, 6 para a Física, peso. As notas são sempre números inteiros,
por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Candidato 1, 20 e 23. Candidato 2, 21 e 18. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é quanto? A menor nota que eu tenho que tirar aqui para vencer a competição, sendo que 2 eu já sei. Dos 2 candidatos eu já sei. Vamos lá. Qual que foi a média do candidato 1? Lembrando, peso 4 aqui, peso 6 aqui. Candidato 1. Média do 1. Vinte em Química. Peso 4. Mais 23 em Física. Peso 6. Divido pela soma dos pesos, 4 mais 6. Isso vai dar 80. Mais 18 vai 1,98. Não. 18, 3 vezes 6, 18 vai 1. 12, 1, 138. Dividido por 10. Isso vai me dar 218 dividido por 10, 21,8. Isso foi a média do 1. A média do 3 também, que já tem as notas. Gente, numa prova, você tem 3 minutos para fazer, continhas. Você acha que você teria que fazer do candidato 3? Ele teria condições de competir? O cara tirou 20 aqui 21. Tudo bem, aqui ele ganhou. Mas olha a prova com maior peso. 23, o cara aqui tirou 18. Eu acho que seria perder tempo você calcular a média do 2 numa prova. Do 3, quer dizer. Candidato 3, só para desencargo de consciência, você vai dividir pela mesma coisa, as regras são iguais para todos. 21 na primeira nota, e 18 na segunda nota. Isso resulta 84 aqui, mais 48, vão 4, 108. Que daria aí 192 dividido por 10, 19,2. Então, nessas circunstâncias, o vencedor é este. Só que se esse cara ainda vai fazer a prova, a pergunta é quanto que ele tem que tirar para vencer. Lembrando, se você voltar no texto,
Restará apenas 3 candidatos, de acordo com as regras, química, física, considerando respectivamente. As notas são sempre números inteiros. Inteiros. No final, por isso que está aqui, o cara tem que tirar ou 18, ou 19, ou 22, ou 25, ou 26. Volta lá, inteiros. Então aqui, o que eu tenho que pensar? O candidato que eu quero que ganhe x2, a média dele, tem que ser maior que 19 não, que 21,8. Senão ele não vence. Se for igual, não vence. Tem que ser maior. E a média desse candidato x2 seria tirar a nota x, que ainda falta, com peso 6, 4. Sendo que ele já tirou 25 na prova que tem peso 6. Dividido por 10, soma dos pesos, tem que ser maior que 21,8. 10 multiplica 218 aqui. 4x mais 150 tem que ser maior que 218. 150 subtrai. 4x terá que ser maior. 218 menos 150, 68. E o x será maior, passo o 4 dividindo, que 17. Gente, maior que 17, lembrando no texto anterior que as notas têm que ser sempre valores inteiros. Portanto, ele tem que tirar a nota 18 para vencer. 17 ele empata com o cidadão lá. Correto? Tá aí a brincadeira. Enem 2019, ano passado. Olha aí, ó. Me ajuda nesse, por favor. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro aí, ó. Durante 60 dias, está aqui, 52 dias, nenhuma garrafa fora da especificação. 5 dias, uma garrafa. 2 dias, 2 garrafas. 1 dia, 3 garrafas. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é quanto? Média diária. Vai, me ajuda aí, o que eu teria que fazer? Soma a quantidade de dias, divide por 4. Só isso? Se eu somar aqui vai dar 60. Se eu dividir por 4 dá 15. Nem tem alternativa. Eu não quero média de dias. Eu quero média diária de garrafas fora da especificação.
Gente, 52 dias, quantas garrafas ficaram fora da especificação? Nenhuma. Minha firma basicamente está coerente, assim, se você for analisar, passa os critérios aí, total. 52 dias de 60, nenhuma garrafa saiu fora da especificação. 5 dias, durante 5 dias, nesses 60, uma garrafa só saiu fora da especificação. 2 dias, 2 garrafas. 1 dia, 3 garrafas saíram fora da especificação. Então, as máquinas estão funcionando muito bem. Se eu quero a média fora das especificações, média dos dias, são 60 dias, vou dividir por 60. Só que durante 52 dias, nenhuma garrafa. 0 vezes 52. Mais. 5 dias, uma garrafa. 5 dias. 2 dias, 2 garrafas. E 1 dia, 3 garrafas. Essa é a conta. Que vai dar 0. Vai subir. A média de garrafa que sai por dia errada é muito baixa, bem baixa. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Dividido por 60. Se eu simplificar, dá 1/5. Se eu efetuar a conta, 0,2. Que seria a sua resposta B. 0,2. Olhando uma tabela, um gráficozinho de barras. Uma pesquisa realizada em uma cidade apresentou o número de casos de dengue que foram confirmados no período de 2010 a 2013. 2010, 225 casos. 2011, os mesmos 225 casos. 2012, 300 casos. 2013, 450 casos. A média aritmética anual do número de casos de dengue confirmados no período de 2010 a 2013 foi igual a quanto? Gente, o que você está vendo hoje, coronavírus, né? Tantos aqui, tantos infectados aqui, tantos infectados, média da semana. O que o cara faz para chegar nessa média? Soma o que deu em cada dia e divide pelo número de dias. Aqui no caso é ano. Da dengue aqui. Você assiste qualquer noticiário, você vê isso daí lá. Desenhado. Qual que é a média aqui? São 4 anos a serem considerados. Vai dividir por 4. No primeiro ano, 225, no segundo ano, 225. Então, já vou pôr aqui 2 vezes 225. Mais. Aqui, 300 casos. Mais. 450 casos aqui. Nossa média.
2 vezes 225, 450. Com 450, 900. Com 300, 1.200. Se eu dividir por 4, a média é de 300 casos anuais aí, por ano, nesses 4 anos. Você vê hoje é média semanal, né? Quantos infectados na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Divide por 7. Número de infectados, isso, aquilo. Isso daqui, ó, vai cair na tua prova. Me ajuda aí, senão você não faz. A lista a seguir identifica as idades em ordem crescente dos 11 professores de matemática de uma determinada escola. A mediana das idades desse grupo de professores é... Alguém sabe me responder? Vai, responde. Gente, 33. o que é mediana? Certo. É o cidadão que está no meio de uma lista organizada, que aqui ele já colocou em ordem crescente. A prova talvez não esteja. Então a primeira coisa que você tem que pegar aqui é organizar os dados. Aqui já está organizado. Mediana, eu não estou pedindo média para você somar e dividir por 11 aqui, não. Isso seria média. Mediana é o ser que fica no meio. De 11 professores, um número ímpar de termos, você tem um cidadão que vai ficar bem no meio. 5 antes dele, 5 depois dele. E ele é o cara do meio. São 11 pessoas. Uma fila de 11 pessoas. 5 antes de mim, 5 depois de mim, eu estou no meio. Eu sou o quem? O sexto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto termo é a minha mediana. Tá aí, ó. Mediana. 33 anos. Resposta. Responde esse, sétimo. Só a Thaís responde aqui no grupo. Vai, Guilherme, me surpreenda. Nossa, nem tá aí. Rapaz, eu tô aqui, moço. Quanto vale a mediana? Cinco. Tem muita gente que vai responder 3. Por que não é 3? Me deu 7 dados, ó. Quem está no meio é o 3. Qual o problema? Não está em ordem crescente. Ah, primeiro não é achar só, saber mediana é quem está no meio de uma amostra organizada. Isso daqui já não está organizado. 2 tudo bem é o menor, mas 7 é um dos maiores. Então a primeira coisa é formar o que a gente chama, isso daqui são os dados brutos. É
formar o que a gente chama de rol, uma organização. Primeiro termo, 2, o menor. Depois vem o 3. Depois o 4. Depois tem um 5. Depois eu tenho 2 setes. E depois o 8. Tem uma dificuldade aí, organizar 7 termos. Achar quem está no meio. 5. Essa é a minha mediana. Mais fácil ainda é falar quem é moda. Guilherme, se eu não souber quem é moda aqui, por favor. Olha, ele não está aí mesmo, cara. Quem que é moda aqui, por favor? 7. Só pode ser o 7. Mediana 5 e moda 7. Tá aí. E o último. Vamos começar a pensar e excluir alguma coisa? Salários de 40 funcionários de uma empresa estão na tabela a seguir, segundo a função que ocupam. Escriturário, o salário é 1.500, eu tenho 20 funcionários. Analista, o salário é 3.300, eu tenho 12 funcionários. Gerente, 6.000, só que eu só tenho 8 funcionários. A respeito dos dados obtidos nessa tabela, você pode concluir que nessa firma, você acha que a E está correta? Aí? Teria alguma possibilidade da E estar correta? Não. Por quê? Porque a moda não é 3.300, porque repetiu só 12 vezes. A moda seria escriturário, que repetiu 20 vezes. A moda seria o salário que mais se repete. Aí está fora de questão. Agora, vamos lá. A única que tem que fazer conta, a moda não tem que fazer conta, eu tenho que olhar e saber o que é moda. Mediana também não tem que fazer conta. Quantos funcionários tem essa empresa, hein? Segundo a tabela. Não são 40 funcionários? Só somar. 40 funcionários. O meio seria 20, mas não é bem, não tem 20, senão é um número ímpar. Os 41, o 21º, sim, seria a mediana. 40 funcionários, eu posso dizer que quem que é mediana? O 20º e o 21º funcionário. Organizando em dados crescentes. Então aqui a gente poderia deduzir assim, sua mediana seria entre o 20º funcionário e 21º funcionário. Se eu colocar em ordem crescente os salários, perceba bem, 1.500 é o menor salário, vou ter que repetir 1.500 20 vezes. Depois, 12 vezes, tem que repetir 3.300. E por último, 8 vezes, eu tenho que repetir 6.000. Qual o salário do 20º funcionário? Se isso eu fizer o rol lá, organizar os dados, o 20º funcionário vai ter que salário?
1.500. 1.500. Porém, o 21º funcionário na ordem crescente vai ter que salário? 3.300. E a sua mediana? Não vai ser a média aqui? Somar e dividir por 2. Que vai dar o quê? 4.800, não é isso? Dividido por 2, 2.400. Essa é a alternativa correta. Não tive que fazer o salário médio. O salário médio seria somar 20 vezes 1.500, mais 12 vezes 3.300, mais 8 vezes 6.000 e dividir por 40. Vamos fazer. Qual que é a média salarial? Média salarial dessa empresa. São 40 funcionários, tem que dividir por 40. Só que 20 deles ganham 1.500. Mais 12 deles recebem R$3.300. Mais 8 deles recebe R$6.000. A média salarial aqui vai dar 30.000 mais 12 vezes 3.300, R$39.600, mais 48.000. Dá 117.600. Dividido por 40, R$2.960. R$40. R$2.940. A média salarial da empresa. Que nenhuma das alternativas dá isso daí. R$2.940. Média. Aquilo que a gente discutia semana passada com vocês. Quem vê aqui, se eu só somar isso daqui e dividir por 3, que são os 3 salários que tem na minha empresa, você vai ter aí, vamos dizer, salário acima de R$3.000 de média, R$4.000 de média. Quem ganha 1.500 se sente, vamos dizer assim, né, injustiçado. É o cara que mais trabalha, o gerente nem aparece. Se eu fizer corretamente, já não assusta tanto. Tudo bem que ele vai falar, eu ganho a metade da média. Certo? Mas aí a injustiça já não é tão grave. É a mesma coisa você pensar hoje, por que tem gente aí que a gente percebe aí nos noticiários ganha 100.000 por mês, 300.000 por mês, e o salário mínimo é 1.000. E a grande maioria ganha 1.000. Certo, senhores?
essa é a matéria da prova de vocês.